Estamos aí com o episódio 8 do podcast e agora videocast Elas em Movimento na Liderança Feminina. E como vocês já sabem, é um episódio eu e Dayana conversando, divagando, falando sobre coisas, né, que pra gente faz sentido. Um episódio especial sempre com uma convidada especial. Convidado, né, mas com uma pessoa que vai junto com a gente trazer essa oportunidade de conversar e cada vez com os assuntos mais interessantes. E hoje eu queria chamar a Dai para fazer a apresentação da nossa convidada, que é muito especial, porque a gente também já conhece ela há um bom tempo, já participou das nossas vidas e tem várias coisas para contar para gente. Então, Dai, por favor, apresente a nossa convidada. Vou. Oi, pessoal. Começo apresentando e eu queria começar dizendo que eu sempre quis ser amiga dela, porque muita gente legal conhece ela e fala dela. E a gente não teve a oportunidade de se conhecer, então hoje está sendo um dia bem especial para mim, porque finalmente a conheço. Sei também que ela gosta de gatos, né? Então aí já virou minha melhor amiga sem a gente conhecer, assim. Deu conexão, né, Dai? Temos um match, temos um match. Deixa eu falar um pouco então da nossa convidada. Vou ler aqui porque é um currículo que merece leitura. A gente tem hoje uma convidada excepcional, cuja trajetória é inspiradora e multifacetada. Ela é terapeuta ocupacional, tem uma rica experiência com mais de 17 anos no mercado. É pós-graduada em administração de recursos humanos, tem uma sólida carreira em RH, com ênfase em gestão de talentos, desempenho e carreira, além de transformação cultural. Ela é certificada em Faceit 5. Aí depois tu me corrige se tá certo aqui a minha pronúncia. Porque para mim foi novo isso. Um inventário de personalidade que embasa programas de desenvolvimento individual e construção de equipes de alta performance. Ela também é ghostwriter do livro Sua Carreira, Como Avançar para Valer no Mercado de Trabalho e Construir a Trajetória dos Seus Sonhos. E ela ministra cursos e palestras sobre inteligência emocional, liderança na era exponencial, neuroplasticidade e protagonismo empresarial. Com uma paixão por explorar o futuro do trabalho, gerações e comportamento humano, ela combina esforço, estudo e liderança inspiradora e sua missão de transformar vidas. Sua carreira passou por empresas renomadas como a Companhia de Talentos, a Philip Morris e a TOTS, que também não sei se estou pronunciando certo, depois tu me corrige. Além Amém. disso, sua expertise em mídias sociais a levou a participar do lançamento de um site de carreiras, liderar projetos de inovação, atuar como assessora de imprensa e ser uma escritora amadora e blogueira. Ai, eu amo esse multitalentos. Ela é uma planejadora de eventos ávida, sempre pronta para aprender e compartilhar conhecimento. A sua trajetória não é linear, é um verdadeiro testemunho de dedicação e paixão por aquilo que faz. Prepare-se para uma conversa enriquecedora, leve e cheia de propósito e sentido. Seja muito bem-vinda, Gil Hipólito. Um prazer te ter aqui, um prazer te conhecer finalmente. Uau! Onde vocês resgataram tudo isso? Eu falei que ela tem um toque mágico nas palavras, né? Então, Uau! Eu até me ah, arrepiei ouvindo, quanta memória, quanta coisa eu fui lembrando enquanto quando a Dai falou da parte da assessoria de imprensa, eu falei, meu Deus, gente, faz tanto tempo, que legal. Acabei de fechar um negócio novo, inclusive, com meu marido. Isso não sai de mim, olha só. Tô sempre Que ali legal, procurando uma oportunidade. Então, que legal. é obrigada, Dai, essência. obrigada, Olga. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito mesmo. Obrigada pelo convite. É essência. E como tu falou em arrepiou, eu também me arrepiei, porque é uma história linda, né? É uma trajetória, Uhum. assim, de se inspirar. E faz, abrindo parênteses, tá? O Fast Five, que a Dai falou, é super. Eu fiz. É uma identificação de perfis, assim, que foi de todos que a gente já fez, que no mundo corporativo a gente faz vários, né? Esse aí, É. Dai, tem que fazer. Esse aí tu pode Vou chamar, anotar. inclusive, Bem Depois legal. a a gente Gil, porque faz. Muito ela legal. que fez o meu, inclusive. Entendeu? Ah, Ah, Então, ela legal. é ótimo. É, muito, muito a bom. gente Anotado. faz Super depois. recomendo. Mas, né, claro, depois dessa apresentação maravilhosa de Dayana, né, que sempre faz pra gente e traz realmente a essência das nossas convidadas, né, que participam com a gente hoje participaram em todos os episódios, né, e hoje a Gil também tá aí com a gente. A gente vai pro segundo ponto, que é um ponto difícil, né, que é o ponto de escolher o tema. Imagina, depois de tudo isso que a Day falou, como é que a gente escolhe qual tema falar com a Gil? Entendeu? Então a gente sempre fica nessa discussão de como é que a gente pode realmente.
aproveitar ao máximo essa oportunidade, porque é uma oportunidade, né? E aproveitar ao máximo essa oportunidade de estar conversando com uma pessoa que tem aí essa trajetória tão linda, tão inspiradora e que a gente quer ouvir, e quer ouvir, né? Tipo, na profundidade, assim, quer entender o que realmente ela pensa. E aí a gente ficou nessa de escolher o tema, e a gente escolheu um que está em super alta no momento e que tem tudo a ver com o histórico de desenvolver pessoas, que é o que a Gil traz muito forte, mas principalmente com o negócio que a Gil está iniciando agora, o negócio próprio dela que ela está iniciando agora, que é desenvolvimento humano, né? Então, considerando isso também, a gente optou por o papel da liderança na promoção do bem-estar, impactando no desenvolvimento humano. Então, é um assunto realmente bastante em alta, porque traz toda essa questão aí de uma norma que tá entrando mais forte agora esse ano, principalmente, e que a gente queria muito ouvir a Gil, né, nesse olhar de desenvolvimento de pessoas, nesse olhar desse background todo que ela trouxe pra gente. Qual a tua visão, assim? O que que tu enxerga sobre esse tema? E falando principalmente no papel do desenvolvimento, e principalmente do desenvolvimento de pessoas pelo líder, né? Então, é nessa linha que a gente gostaria de ir. Ok? Tu pode falar um pouquinho mais pra gente, Gil? Perfeito. Posso? Eu vou só começar falando um pouquinho de como eu me conectei a esse assunto, que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem como que a saúde entra, na minha história com o RH, né? Eu, quando entre ali o meu começo da adolescência até a fase adulta, tive uma doença muito rara, que levou aí quase 8 anos para ter um diagnóstico fechado e eu fui manifestando essa doença durante todo esse período. Então, começou ali com 12, entre 12 e 14 mais ou menos. E só perto dos 19, 20 que a gente soube o que era. Toda vez que essa doença se manifestava, eu tinha todas as outras partes da minha vida totalmente interrompidas. Então, eu não conseguia, ainda na época, quando adolescente, eu não ia para a escola. Meus professores, quando eu estava muito tempo na escola, eu tinha prova aplicada em casa. Eu tive uma invasão de vida muito forte, porque eu era estudada por muitos médicos, então eu não podia, sair, todos meus amigos curtindo a vida e eu ali, né, em reabilitação, sendo, estudada, virei quase como objeto de estudo uma boa parte da minha vida. E eu tinha um médico que foi meu pediatra, e ele é meu médico até hoje. Eu tenho 40 anos, você imagina, né? Ele tá na minha vida desde antes de eu nascer. Eu sou sempre grata à minha mãe, eu sempre falo obrigada por ter colocado o Amadeu na minha vida. E o Amadeu, embora não fosse a especialidade dele, ele foi o elo entre todos os médicos que me acompanhavam naquela época. E quando a gente finalmente diagnosticou, ele falou assim: olha, existem várias hipóteses sobre essa doença. A maioria dos médicos vai te dizer que é autoimune. Eu acho que não. Eu acho que ela tem um fundo emocional e que a qualquer momento você vai desencadear sem nenhum tipo de gatilho, porque o meu gatilho era remédio, então eu tomava algum remédio que eu tinha uma alergia e isso manifestava a doença. E bingo, uma certa vez eu desenvolvi a doença do nada, sem tomar nenhum tipo de remédio, mas eu tive um gatilho emocional que era a minha frustração com a minha carreira. Logo depois disso, eu deixei o meu jaleco, literalmente na mesa da minha chefe, e entendi que se a minha saúde não estivesse em dia, nada aconteceria comigo, positivamente falando. E foi aí que saúde passou a ser uma premissa da minha existência. Eu entendia que se eu não estivesse bem, eu não ia poder trabalhar, não ia poder estar com os meus amigos. E quando eu entrei no mundo corporativo, isso me guiava muito a qualquer momento que eu via que eu poderia ter minha saúde afetada, eu colocava isso em primeira instância. Isso passou a ser um ato praticamente inconsciente do meu lado. Então, quando a gente fala de liderança, e aí eu já vou pular alguns anos. Essa sempre foi uma característica muito forte minha como líder, sem eu precisar ter trabalhado isso de maneira intencional, que eu vivi isso na pele. Então eu sabia que para as minhas pessoas conseguirem ser produtivas, elas precisavam estar saudáveis. Se elas não estivessem bem e ficassem doentes, eu poderia perdê-las por um dia, por 10, por meses e, quiçá, para sempre, dependendo do que acontecesse com elas. Então a minha história se conecta, com saúde por conta de uma ausência de saúde que eu vivi por muito tempo. E quando eu entrei nas organizações, eu comecei a entender o quanto a gente estava distante dessa realidade. Isso se torna mais perto do meu perfil profissional em desenvolvimento humano quando eu passei a trabalhar no desenvolvimento de liderança e entender que boa parte das falhas apontadas pelas equipes e que os líderes, por consequência, também sentiam impacto
estava sob responsabilidade deles. Né? E quando eu falo deles, estou falando de líderes e todo o perfil de liderança. Então eu comecei a trazer de uma maneira pouco estruturada no começo, isso ali por volta de 2017, foi quando eu começo a trazer o tema de bem-estar, impactando a produtividade para o meu dia a dia de uma maneira muito sozinha, porque era como se eu estivesse falando grego, né? Tipo, não, você quer. Por que que você está perguntando sobre se essas pessoas estão bem? Por que que você quer olhar índice de atestados? Eu falei, porque a gente precisa entender o que está acontecendo com as pessoas. Vocês estão reclamando que as pessoas estão faltando, que elas não justificam, ou que elas vêm trabalhar e elas estão fingindo que estão trabalhando. Tem algum fenômeno por trás, né? Então, para a gente ir aqui direto para um lugar, né, e começando a conectar com a tua pergunta, hoje eu posso afirmar, Olga, que de tudo que eu já vi e vivi nesses 10 anos, olhando para bem-estar como uma premissa de realidade dentro das organizações, eu tenho certeza hoje que quase 100% dos efeitos, em produtividade que estão associados a uma má gestão de tempo e qualidade é uma consequência de como a liderança opera, né? E eu vou fazer aqui um paralelo que eu acho bem interessante. Eu tenho algumas conversas sobre como era o trabalho do meu pai em 1960, 70, enfim. Mas especialmente quando eu nasci ali, né, 80, 90, às vezes o meu pai, quando ele tá em casa e me vê trabalhando, ele fala assim: Eu não me conformo com vocês trabalham mais que eu, há 40 anos atrás. Eu cuidava de uma operação logística de uma rede varejista no papel e eu trabalhava das 8 às 5. Como é que vocês operam com 12, 14 horas de jornada? Por que que vocês fazem hora extra? O que que acontece dentro das organizações? Vocês têm tecnologia, vocês têm um time muito maior. Então, eu acho que, na verdade, eu parto de dois princípios. Eu acho que a gente tem que tratar esse assunto sempre olhando para o princípio da ignorância, que são lideranças que simplesmente não entenderam isso, e eu acredito que existem essas pessoas, não percebem o impacto da sua dedicação extrema ao trabalho e como elas cobram isso dos seus colaboradores, não fazem uma associação, tem muito tempo de dedicação para o trabalho, de fato, o trabalho é o centro da vida, então elas acabam entendendo que isso vai ser o ponto de partida para todas as outras pessoas. Mas eu acho que tem um outro ponto que hoje eu considero que é o mais significativo no mercado, que é uma total consciência das lideranças do que está acontecendo. Elas sabem a importância do tema, elas sabem que as pessoas estão adoecendo, mas elas operam assim porque a visão delas é uma visão de negócio a qualquer custo. Então, para elas, ignorar esse aspecto é uma maneira de manter as pessoas trabalhando e você entra quase que numa era, numa relação, na verdade, de troca, que é eu vou te remunerar muito bem, eu vou te dar excelentes benefícios, eu vou te promover, você vai crescer aqui dentro, mas você vai me entregar tudo que você pode. E infelizmente eu acho que o mercado de trabalho ainda não está no nível de maturidade para começar a vocalizar o quanto deveria estar acontecendo e evidenciar o que está prejudicando e por vezes matando as pessoas. Então, acho que aqui entra um pouco do papel da liderança e como a gente precisa começar a apontar responsáveis por esse movimento que está acontecendo. Gil, e aproveitando, acho que a minha pergunta, né, que eu queria te fazer para dar uma aprofundada um pouco mais no tema, tá muito ligado com o que tu acabou de falar. Eu acho que quando você traz ali ao ponto, a liderança sabe, ela está enxergando. Mas muitos não sabem nem por onde começar, né? Até porque tem essa rotina, esse hábito, né? Esse contexto de resultados, performances, de entregas, e aí é nesse ponto que eu gostaria de entender contigo como é que tu enxerga e como é que tu acredita, né? Que esses líderes podem equilibrar a busca por resultados com o cuidado pelo bem-estar psicológico e emocional. Não estou falando só Perfeito. da questão do psicológico, emocional também, das equipes que hoje estão sob gestão deles, né? E aí, óbvio, sem perder performance, porque no final do dia, por mais que a gente saiba que as coisas têm que mudar e tem que ter um olhar diferente, a performance ela está relacionada com as suas entregas e tu vai ter que continuar entregando, né? Mas sim passar a olhar diferente. E quais essas atitudes práticas hoje fazem de fato a diferença no dia a dia desse líder para que ele possa estar atento e ele possa realmente mudar esse mindset, isso que está tudo, né, dentro dessa rotina que ele vem vivendo e começar a fazer de forma diferente, né?
Perfeito. Eu vou partir então daqui da premissa de que a gente está falando de lideranças que já entenderam que isso está acontecendo, né? Então, vou pular a etapa do autoconhecimento, que eu acho que tem algumas lideranças que não entendem ou também não praticam o bem-estar. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar disso ali um pouco mais puxado pela Dai. Então, eu acho que um primeiro ponto, quando um líder entra em consciência de que a equipe não está trabalhando da forma como deveria, existe um risco ali, né, de saúde, de bem-estar. É uma parada para uma leitura organizacional mesmo e estrutural. Então, eu acho que uma liderança ela precisa entender a composição da sua equipe e como as rotinas estão distribuídas. Isso a gente fala porque se a gente for olhar o que aconteceu nos últimos anos, é muito comum você ver uma redução de senioridade dentro das equipes. Então, qualquer uma de nós aqui conhece, né? E acho que quem está nos ouvindo conhece pessoas que falam assim: ah, eu ocupo uma posição que antes era ocupada por uma liderança sênior e agora colocaram uma coordenação. Eu sou supervisor, mas eu estou fazendo a mesma coisa que o meu líder, que era mais sênior, fazia antes de mim. Então, acho que a gente tem uma precarização, de certa forma, do trabalho que acumula muitas funções e emocionalmente traz uma carga de responsabilidade que é a autocobrança, né? Como é que eu vou entregar como um analista júnior aquilo que antes era um analista pleno ou sênior fazendo? Então, acho que primeiro esse entendimento de estrutura mesmo, formação de equipe, é um passo para uma liderança entender o que que pode estar gerando uma sobrecarga emocional, uma falta de capacidade de entrega mesmo por gestão de tempo. Acho que tem um elemento extremamente importante que eu até diria, deveria ter dito antes, que é compreender qual é a realidade das pessoas que trabalham com você. Então, eu acho que quando a gente fala de romper bolha, tem muita liderança que acha que todo mundo mora a 5 minutos a pé do escritório, igual ele. E às vezes essas pessoas estão consumindo 3, 4 horas do seu dia no transporte público, elas são cuidadoras quando elas estão em casa, a gente tem mãe solo, a gente tem pessoas que estão passando por um divórcio ou estão recém-casadas e precisam dedicar. Tem muita história além do perfil profissional. Eu acho que toda vez que um líder deixa de conhecer minimamente quem são as pessoas que ele está liderando, ele perde a oportunidade de endereçar exatamente aquilo que a pessoa precisa. Então ele parte da premissa de que essa pessoa tem o mesmo tempo que ele, de que essa pessoa tem a mesma relação com o trabalho do que ele tem, e ele começa então a ter um nível de exigência e de retorno parecido com o que ele põe sobre a própria vida. Então, eu acho que compreender as pessoas com quem se trabalha é um elemento fundamental. E aí eu acredito muito, Olga. Depois que a gente passou por essa fase, então, de conhecer as pessoas, entender como que a demanda está gerenciada, de uma mudança radical da liderança na maneira de se trabalhar. Então, se o líder entende que tem uma sobreposição de prioridades, que eu acho que esse é um tema interessante, né? A gente hoje em dia trabalha com 10, 15 prioridades, já perdeu o conceito do que é prioridade, do que é urgente, do que é importante. Então, fazer essa ressignificação mesmo de o que que realmente move o ponteiro, o que que a gente não pode abrir mão, qual é a capacidade produtiva que a gente tem, o que que impacta o negócio se eu fizer ou se eu deixar de fazer, né? Então, começar a tomar essas decisões e brigar contra um sistema que vai dizer para ele que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso vai acontecer. Nas organizações existe uma visão de que a gente é ultra capaz de fazer tudo e de assumir todas as responsabilidades. E vamos falar também de um cenário que atravessa bastante, que a gente sabe que cada vez mais as empresas, na sua maioria, reduzem orçamento. Então, o fazer mais com menos, eu acho que é uma das expressões mais violentas para a saúde, que a gente tem que ouvir quase todos os dias quando a gente faz parte do ambiente corporativo. Fazer mais com menos a que custo? Porque eu tinha recurso, eu tinha gente para fazer isso, eu tinha mais tempo, e agora você me tirou recurso, você me tirou tempo, você me tirou gente, sou eu fazendo tudo isso. Então, acho que existe uma sobrecarga. Por fim, eu traria um ponto que acho que lideranças precisam se apoiar muito, que é no papel de como o RH traz esse suporte de gestão de pessoas. Então, a área de RH ela existe para isso, para ajudar as áreas internas a evoluírem os seus processos de gestão de pessoas. E eu acho que cada vez mais o que se espera, principalmente do papel de business partners, né, BP, gerente de RH, como a gente vê as nomenclaturas pelas empresas, é de que BPs também ajudem a entender a realidade daquela área, diretoria, departamento, e apoiem as lideranças nessa evolução. Eu gosto muito desse papel do BP, porque o BP, quando uma liderança está aberta para reposicionar a maneira como ela lidera a sua equipe,
Acho que dá muito espaço para o BP também demonstrar o que está acontecendo. E aí é quase que o meu, eu brinco que é uma, como se você colocasse o BP, você colocaria numa cadeira do cinema e ele está assistindo um filme, que o líder é o próprio protagonista. Às vezes ele não está entendendo o que ele está fazendo. Porque é Exato. automático. E aí um BP é uma figura que consegue entender como essa pessoa está trabalhando e falar, olha, nesse momento é onde você falha como liderança. Eu percebi que aqui aumentou o nível de estresse da tua equipe, afastou as pessoas de você, seja pela comunicação, seja pela maneira como você distribuiu as demandas. Então, eu acredito muito nesse papel de um BP consultivo e não que vai fazer pelo líder, mas vai fazer com a liderança para apoiar nessa virada de estilo de liderança, né? E aí, por fim, eu queria trazer um ponto que eu acho que é super importante a gente trazer aqui para a mesa. Existe um fenômeno super importante da época da pandemia, que parece que está lá longe, mas agora a gente está vivendo justamente as consequências disso. Então, se a gente volta para o período pandêmico, de uma forma geral, não dá para pegar aqui o que aconteceu com cada um, mas historicamente o que a gente viu com a maioria das pessoas foi que tudo foi banido da nossa vida, né? A gente não podia sair, a gente não podia ir jantar, a gente não podia se reunir com os nossos amigos, e quem manteve o seu trabalho podia trabalhar. E a gente voltou toda a nossa energia, toda a nossa atenção para os negócios. Então, é super comum a gente ouvir de pessoas que o período da pandemia foi um período onde elas apostaram tudo no trabalho, porque era o que elas tinham. Ninguém estava cobrando elas de uma vida depois das 6 da tarde. Você podia trabalhar o quanto você quisesse. O que que aconteceu? Muitas empresas atingindo recordes históricos de performance, não sentindo o impacto da pandemia, porque os negócios estavam fluindo normalmente, exceto depender, obviamente, do segmento, né? Você Sim. tem Uhum. algum vínculo ali diretamente com a questão da saúde, enfim. Mas perceberam que a produtividade poderia ser maior. E aqui a produtividade, eu tô falando literalmente de hora a trabalho, né? Que é como muitas vezes a produtividade ela é lida. Basicamente, o que aconteceu depois foi as empresas e, infelizmente, lideranças assumindo que as pessoas são capazes de fazer sempre mais. E o que a gente percebe hoje ainda é um efeito desse fenômeno, que são lideranças falando: você é muito capaz, você já me entregou muito mais do que você está entregando agora. E a gente volta para esse padrão de que não existe uma vida além do trabalho e trabalha e só trabalha e vive para o trabalho. Então eu acho que novas gerações estão sim questionando isso, até porque talvez Uhum. não estavam no seu ápice de produtividade na pandemia ainda, mas até a gente romper o que é um padrão organizacional, vocês assim como eu sabem que é extremamente difícil, é um processo, não é uma virada de chave, né? Não é quando um apaga a luz no dia seguinte as coisas mudaram. Então acho que a gente tem alguns fenômenos ainda para serem observados através do papel da liderança. Excelente. Respondido? Sim, super. E Boa. aí, só antes de passar para dar que ela já vai fazer a próxima pergunta, é bem, eu tava olhando e pesquisando, né, em relação a esses fatores psicossociais que a gente está falando, né, e é tudo isso que tu acabou de falar, né, porque tipo, é demanda de trabalho, é relacionamentos, é atividades, é tipo de atividades, é controle, aquela, né, aquela questão de você ter que controlar tudo, é apoio entre colegas que você trouxe também da questão de, né, como é que um líder apoia o outro nesse olhar, o apoio da gestão, como é que, né, a tua gestão tá vendo tudo isso e como é que tu comunica mudanças. Então, é amplo, né? É muito amplo. E é o dia a dia É que vive, né? 360. É um fenômeno integral. Na empresa anterior que eu trabalhava, né? A Thay mencionou a TOTUS, mas na verdade eu trabalhava numa unidade de negócio da TOTUS, chamava RD Station. E a gente tinha uma premissa de tratar bem-estar de uma maneira integral. Bem-estar não é você estar com seus exames de dia. Também não é só você ser uma pessoa que pratica atividade. Eu detesto esse discurso que por muitas vezes eu ouvi que é assim, ó, mas cuida do seu bem. Eu, como líder, também sentia, né? Tinha horas que eu também estava sobrecarregada, que eu também conversava com a minha liderança e dizia, poxa, tá puxado pra mim, tô tentando filtrar. O líder sofre nesse lugar de filtrar, né? Não passar para sua equipe. A gente é mais remunerado por causa disso, porque a gente tá num nível de prontidão melhor. Então tinha épocas que eu dizia, e a gente ouvia, às vezes eu ouvia de pessoas falando assim, poxa, fui lá, conversei com a minha liderança, disse pra ela que tá difícil. Ela perguntou assim, mas você tá indo na academia? Porque você tem que fazer um exercício físico, que daí vai te ajudar. Ela falou assim, não, como é que eu digo pra minha liderança que eu não tenho tempo pra ir na academia? Eu não vou às 5 da manhã porque eu vou preservar meu sono. Eu acho que tem várias esferas. Quando a gente olha o ser humano na sua integralidade,
a gente vai tirando várias prerrogativas que a gente tinha, que na verdade tudo é um conjunto. E claro, eu acho também que muitas vezes as pessoas acabam se apropriando, de certa forma, do que a gente vê do fenômeno acontecendo. Elas nem estão com a saúde prejudicadas, por exemplo, mas elas usam isso a seu favor. Eu não vou entrar no aspecto de caráter, não. Eu tô falando de quem realmente está sentindo, tendo essa sobrecarga. Se a liderança não entende onde ela não consegue perceber o papel dela. E às vezes o fenômeno não é no trabalho. A liderança está fazendo a sua parte super bem, a rotina profissional está em dia, mas existem outros elementos na vida que vão atingir o trabalho. Então, se a liderança não entender e aí eventualmente até aliviar, né? Eu acabei de encontrar uma amiga que recém perdeu o pai e ela estava falando que ela está bastante tempo onde ela trabalha, tem uma relação super bem estruturada já com a liderança dela, mas ela estava falando assim, ó, eu sou muito ruim de pôr limites. Eu sou ruim, eu dou o meu máximo sempre. E agora que eu tô nesse processo recente de luto, eu tô impondo todos os meus limites e a minha liderança tá super acatando. E tá sendo ótima, ela ainda usa essa expressão. E aí, o meu primeiro pensamento é: será que a gente precisa esperar um momento de luto para impor nosso limite? Por que que a gente não está confortável para fazer isso antes? Né? Então, falar também sobre o papel do indivíduo, de apontar como essa rotina tá pesada, o que que você pode me ajudar, não tá sendo fácil para mim, é um lugar que eu também sempre provoco do tipo, você falou? Você evidenciou? Porque se você tá dando conta, se você tá comparecendo, se você tá entregando e querendo trabalhar 10, 12 horas por dia, nem sempre a sua liderança também vai perceber. Porque você está dizendo que tá tudo bem, né? Então, eu acho que tem esses dois lugares de responsabilidade e um terceiro lugar que é a empresa, enquanto CNPJ, de dar condições para que essa pessoa tenha um ambiente de trabalho saudável. Vai dar. Muito legal, Gil, tô adorando aqui. E eu sempre vou assim pro tentar sumarizar assim as coisas, para eu torná-las tangíveis e te ouvindo, o que me vem é que, obviamente, né, todos nós somos frutos do nosso tempo. Então, mas o que eu penso assim, que tá consciente que a gente é fruto de uma cultura da superprodução, ao invés da gente criticar a cultura da superprodução, se entender como agente da cultura de superprodução. Exato. E também como agente de mudança, né? Então, tanto como liderado como líder, assim, acho que todos nós que estamos aí entendendo que essa superprodução não vai levar a nenhum lugar de superprodução, porque uma hora vai falhar, a gente não vai conseguir, ou vai conseguir por um tempo, né? Não vai conseguir sempre. E também é nosso papel trazer inovação, trazer novas formas de trabalho para que o resultado seja de fato alcançado, mas não necessariamente pelos mesmos meios que a gente conhece hoje, né? A criatividade é super importante nesse sentido, mas eu vejo assim que a gente ainda não deu o clique de somos o agente de mudança, né? A gente está naquele lugar chato de ai, que ruim essa cultura que exige demais, e estamos, né? E a gente não se posiciona para isso, especialmente como líder, porque uma coisa que eu vejo na minha carreira, assim, é muito real, é que as pessoas começam a reproduzir os comportamentos do líder. Por mais que o Total. critiquem, elas começam a reproduzir, né? E até tem um dado que eu tenho pesquisado isso na faculdade que eu estou fazendo, mas não tenho ainda um dado concreto, assim, mas em torno de 80% do que as pessoas pensam e fazem, eu digo, eu não tenho uma fonte que confirme isso, mas é o que eu vejo, digamos, por experiência. 80% do que as pessoas pensam e fazem é reflexo direto do seu líder. E eu acho isso muito potente, sabe? Assim, 80% do que eu penso e o que eu faço é reflexo direto do meu líder. Então eu fico pensando, né, Gil, esse líder, né? Quando esse líder não se deu conta ainda que ele tá no meio dessa cultura que é a roda do hamster, né? Nunca vai ser suficiente, vamos continuar fazendo. Ele não se deu conta que é isso, e ele continua reproduzindo. Já tem aí fatores de saúde que começam a aparecer. Porque a gente sabe, né, que para chegar no burnout, para chegar em obesidade mórbida, para chegar em problemas de mobilidade, sei lá, posso citar um monte aqui, nem a minha área, mas a gente conhece por, né, por estar nesses ambientes de trabalho, até chegar nesse ponto, muitos anos já se passaram, né, de más condutas, e muitas pessoas já foram afetadas por estarem no time desse líder, né?
como é que faz assim quando o líder nem se deu conta ainda? Ele não se deu conta, né? Assim, Ah, ele não é, ele é uma pessoa que está alienada pelo sistema tá no ainda, ele não se deu movimento. conta. Isso. Ah, Ele é um estágio antes daquilo que eu falei, né? É o estágio de que ele se deu exatamente. conta, ele é um estágio antes, que Exato. ele nem sabe ainda o que. Não é nem que ele não sabe o que fazer, ele nem sabe que que ele precisa fazer, né? Exatamente. Aí eu acho que são dois caminhos. Aqui eu acredito muito, falando de um contexto organizacional, eu acredito muito na força do que o negócio pode oferecer de recurso. Então, acho que a partir do momento que você tem um RH ou uma área de saúde, depende né, de como isso está posicionado nas empresas, robusto, usar dados, acho que é uma primeira forma de apoiar os líderes nisso. Então, ó, vem cá, senta aqui, deixa eu te mostrar o que que está acontecendo porque o líder ele pode não ter um estado de consciência desejado, Dai, mas com certeza ele já provavelmente se existe um problema real, né, a ausência de bem-estar está impactando ali na área, ele já está sofrendo alguns fenômenos. Então já tem gente faltando mais do que faltava, ele já tem pessoas que no dia a dia eventualmente estão tendo uma dor de cabeça uma vez por semana, ele tem algum efeito, algum fenômeno na produtividade e que são coisas sutis que você olha, né? Tratar a saúde de maneira preditiva é, sobretudo, olhar o que que tá levando a pessoa a um potencial afastamento. Então, você não espera ela Uhum, afastar. Ué, um dado super legal de acompanhar é, pega teu histórico da sua equipe. Ah, então, meus últimos 3 meses, toda semana, a Gil, uma vez por semana, ela saiu mais cedo porque ela disse que ela estava com dor de cabeça. uhum, Como líder, eu posso perguntar para a Gil se ela está fazendo algum tipo de acompanhamento, se ela acha que é natural ela ter dor de cabeça toda semana a ponto de precisar parar de trabalhar. Daqui a pouco eu estou entrando num quadro que vai se agravar e o meu líder poderia já ter me ajudado, ter me indicado para usar melhor os benefícios da empresa, uma série de coisas. Então, eu acho que quando você olha e aproveita da estrutura organizacional, RH ou uma área de saúde são parceiros de negócio fundamentais para trazer clareza para uma liderança do que está acontecendo. E aí eu acho que ele entra no estado de consciência por necessidade, do tipo, a gente pode usar uma expressão bem feia aqui, a água bateu na bunda, que é, ó, você tem esse problema aqui, gostaria de te dizer que isso aqui está acontecendo. Esse é um movimento que, embora não parta da liderança, acaba manifestando porque essa liderança, no final do dia, isso vai afetar lá no resultado dela. Então, ela sabe que ela precisa partir para um lugar diferente. Mas eu também acredito bastante, Dai, que aí eu acho que é um lugar que toda vez que eu falo disso, muita gente reage assim: ai, Gil, mas as pessoas não têm maturidade, as pessoas não ficam confortáveis para falar. Eu sei, mas eu acho que a gente precisa romper alguns vícios que a gente, enquanto vamos sair de um lugar de liderança que a gente, enquanto colaborador, enquanto empregado, também ocupa e senta o nosso, né, ocupa o nosso corpo num lugar de conforto, que é o não falar. Então, assim, por que que a gente também não fala para a liderança o que que está acontecendo na nossa vida, né? Por que que a gente não tenta romper muitas vezes essa barreira? Então, uhum, eu precisei criar coragem. Como uma pessoa que sempre valorizou a minha saúde, eu já tive lideranças que nunca passaram por o que eu passei. Então, se eu não falasse para elas a importância disso para mim, elas tocariam no ritmo que elas estavam acostumadas. E eu dizia para elas: olha, eu preciso me movimentar, eu preciso ter um tempo. Eu funciono muito bem quando eu estou no ócio. Minha criatividade parte de lugares completamente inusitados, que se eu não habitar, eu vou virar uma máquina. Então, a maneira como eu me expresso e eu declaro isso para minha liderança, faz essa liderança também valorizar elementos da minha vida que não estão acontecendo no ambiente de trabalho. Então, eu também espero que a massa e as pessoas comecem a ser mais responsáveis por essa mudança. Eu não acho que é responsabilidade de um colaborador direto influenciar o líder, eu acho que o líder está sendo. Espera-se dele muito mais maturidade, senioridade para tocar um negócio, mas se os estímulos que ele recebe são estímulos positivos, por que que ele vai mudar? Né? Então eu detesto quando eu ouço discurso tipo, ah, mas a empresa não faz nada. Ah, mas a liderança tá lá, tá fazendo o trabalho, tá igual, minha vida tá um inferno. E aí eu sempre devolvia dizendo, a sua vida tá um inferno. Alguém sabe que sua vida tá um inferno? Porque eu tô sabendo. Você quer que eu converse com a sua liderança? Não, não quero. Então o que que a gente vai fazer com essa informação? Que sua vida vai continuar um inferno. E aí a pessoa. E aí vamos lá, vou também voltar para um lugar. Existe um medo de perder emprego, existe um medo de queimar a sua imagem no mercado. Tem algo que está acontecendo hoje que é muito comum, que são também lideranças, especialmente.
aquela camada abaixo do corpo executivo. Então você tem ali presidente, CEOs, e você tem uma camada ali abaixo, geralmente entre essa camada e a liderança, que é, vai uma gerência executiva, a primeira cadeira de diretoria, são pessoas que o efeito da empregabilidade começa a ser um fator preocupante. Elas estão no 40 a mais, o 40 a mais ainda é algo bastante discutido no mercado, como a idade que você já não sabe se a sua empregabilidade está tão alta ou não. Eu acredito que isso está mudando, mas a gente sabe que até pouco tempo atrás era quase que um rótulo, né? Do tipo, ih, essa pessoa tem 40 anos, já não funciona mais para o mercado de trabalho. Então a gente está passando por essa mudança da relação geracional. Então existe um medo dessa liderança de perder emprego. Porque é se eu perder o emprego com 45, com 50, para onde que eu vou? Então, muitas vezes essa liderança até está percebendo que existe uma possibilidade de mudança, mas ela não vai confrontar quem está em cima. E quem está em cima é quem está sentado numa mesa de conselho, é quem está todo santo dia reforçando a importância do resultado, todo dia conta, né? E aí, como é que ele quebra? Isso para dizer, estou preocupado com o meu time, que existe uma questão de bem-estar ali. É muito difícil. Então, eu acredito que é um movimento coletivo, não dá para responsabilizar. Acho que precisa, quando o RH identifica com dados, eu sempre digo que tem que começar de cima. Então, posso fazer um exemplo concreto aqui que eu acho que ajuda, né, as pessoas a imaginarem. Quando a última empresa que eu estava, embora a gente tivesse um programa de bem-estar muito bem posicionado, não existia consciência sobre saúde integral. Basicamente, as pessoas usavam os benefícios e adoravam e se sentiam super bem atendidas, mas era isso. E a Uhum, gente começou a estudar os fenômenos que estavam impactando em segurança psicológica. A gente colocou um indicador muito legal que era de percepção de sobrecarga. Então você sente, existe, se a percepção era alta, a gente tentava estudar por que que existia essa percepção, enfim, uma série de coisas. Mas o que a gente fez é que quando a gente chegou nos dados e percebeu que sim, a gente estava com índice de afastamento maior, a gente estava com um uso de benefícios menor do que esperado, etc e tal. A primeira camada que a gente foi trabalhar foi o CEO. Não existia como não sentar com essa figura e dizer, olha só, tem uma série de coisas que estão acontecendo que se você não assumir o compromisso junto com a tua liderança direta, não adianta a gente pagar o que for. Porque na calada da noite, a preocupação é sobre o que você, como vocês estão descendo as coisas para o uhum, time. Como que as demandas estão sendo distribuídas? E aí esse CEO falou, eu tô comprado. Ok, como é que eu faço? E ali teve uma declaração do tipo, por onde que eu começo? Aí é um caminho que eu acho que é o melhor dos mundos, porque aí tudo bem que a pessoa não tenha os recursos, aí você tem uma área para dar recurso, de verdade, daí hoje, se você não tem um RH, talvez tão consciente sobre bem-estar, poxa, tem muita coisa gratuita. Curso NR1, que é uma das coisas que a Olga está falando, qualquer pessoa hoje consegue fazer um curso de NR1. Já tem gravação de uhum, talks no YouTube, tem pessoas divulgando esse material de maneira gratuita. Você baixa playbooks, você consegue baixar webcasts. Então, se informar, eu acho que é o menor dos problemas hoje em dia. Eu acho que ter consciência do seu papel e responsabilidade nesse processo, que é o autoconhecimento, que é o que a gente está falando aqui é o caminho mais desafiador porque isso te coloca numa posição frágil, do uhum. tipo, eu tô ocasionando isso nas minhas pessoas. Mas que bom que você identificou, porque aí você fala, desculpa, né? Esse era meu modo de agir e de ser, e eu preciso de ajuda para mudar. Não quero ser esse vilão, essa vilã na tua história. Então aí eu acho que a gente entra para um lugar de consciência coletiva. E a minha próxima pergunta era muito conectada com o que tu acabou de falar, então eu não vou nem perguntar, na realidade, porque Só reflita. era realmente essa questão de, tipo, como hoje trabalhar e desenvolver esse líder jovem, né? Esse que está se formando e que está entrando para liderar, e por que deixar ele entrar para liderar já com vários vícios, com vários formatos que a gente conhece tão bem e que sabe que não faz sentido continuar. E aí tu já respondeu, né? A questão não é a gente, né? Eu digo, profissionais sêniores, né? Que estão hoje liderando e que tu acabou de dizer, né? Tá nessa faixa de 40 a mais, 50 a mais. Não adianta não começar por além deles, né? Por acima. É. Ou seja, é o conselho, é o CEO. Ali as coisas têm que começarem a ser pensadas diferente para que a liderança sênior comece a pensar diferente, para que essa liderança sênior forme
líderes que pensem diferente, né? Então, Exato. é muito nessa linha. E aí eu E deixo tem a um última, por fenômeno, Olga, queria só trazer um dado bem relevante. Existem várias pesquisas favor. já aqui que apontam sobre o que a gente está vendo de comportamento dessas novas gerações, que é pela primeira vez a gente tem hoje um fenômeno muito crítico no mercado, que são pessoas em alto potencial de desenvolvimento de carreira não querendo assumir liderança. Uhum. Elas criaram uma versão, e aí volta, não lembro se foi você ou se foi a Dai que trouxe ali, né? Acho que foi a Dai, poxa, quase 80% também, não sei esse número exato, mas enfim, refletem o que seu líder é. É isso. Então, quando essas pessoas não querem ser líderes, é porque provavelmente elas estão sendo lideradas por pessoas que não trazem o exemplo do que é liderança. E elas olham para esse líder num lugar de eu não quero replicar isso. E eu, Exato. infelizmente, eu acho que a gente está num lugar muito mais favorável do que no passado, porque no passado nem existe essa consciência. Era minha liderança opera assim, eu vou operar igual. Hoje em dia, pelo menos as pessoas estão dizendo, eu não vou operar igual, eu não quero. Então, como eu não Uhum. acredito numa mudança corporativa, prefiro não ocupar esse lugar. Ainda existem as pessoas que acreditam na mudança corporativa. E esse é um dos lugares, a Olga conheceu bem do meu estilo de trabalho, porque a gente tinha algumas parcerias e eu já paguei muito preço por isso, mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, questiona muito liderança. No meu papel, como eu fui de BP, quando eu era, né, head de desenvolvimento organizacional, eu trago a responsabilidade para o líder e digo, olha o exemplo que você está dando. Eu também não gostaria de trabalhar com você. Eu já disse isso para clientes meus. Eu entendo por que que essa pessoa está pedindo demissão. Agora, você quer que você seja lembrado por isso? Então, eu acho que é quando a gente destrava o ego e o Hum. reflexo que lideranças geram nas pessoas, aí eu acho que a gente mexe num lugar totalmente diferente, que a gente assim, não, é verdade. Eu Exato. quero ser uma pessoa benquista, eu quero ser um exemplo, eu quero ser uma referência. Então, eu fico chateada como uma profissional de recursos humanos quando o ego é a minha arma de... É a minha munição, porque eu acho que é um absurdo a gente estar aqui movendo, né, adultos por ego, mas se funciona, por que não? Então a gente vai comendo ali pelas beiradas também. E quando tu falou em dados ali, e é dados que eu li esses dias, e é da tua antiga empresa, né? Que é da Companhia de Talentos, que ela Uhum. traz que 46%, se eu não estou equivocada no número, 46, 49, mas acho que 46% da geração Z hoje não quer ser líder. Não. Ela não quer ser líder. Ela já determinou que não é esse caminho. Ela vai para o outro caminho, mas não vai para o caminho de liderança. Então está muito relacionado que quase 50% hoje dos É. novos líderes não querem ser, dos possíveis novos líderes não querem ser líderes, sabe? E a gente quer liderar mais tempo, vou usar essa expressão. O que eu tenho, pelo menos de memória, é que a cada 10 9 queriam ser líderes. Uhum. Era a principal ambição, era a nossa grande visão de sucesso, era Uhum. ser líder, É era a o gente crescimento, a carreira. buscava por Aham. isso, Aham. né? Então é super interessante ver como isso muda de acordo com uma passagem de tempo aí. Dai, deixa para É, ti a última eu vou para finalizar encerrar, né? Porque então. senão a gente vai lá pro 23º episódio, né? A gente fala. É... Conversa boa, né? Conversa boa é assim. Eu acho que nós podíamos fazer uma conversa de 2 horas aqui com a Gil, Ah, eu porque ia amar. quantas camadas, minha amiga. Ou tem. É difícil, né, compactar, assim, porque tem muita coisa aí pra gente tratar disso e pouco se fala também, né? Pouco se fala em termos de mudança, assim, e aí eu deixo uma coisa, assim, que para mim é muito evidente, que o líder tem um papel social. Ele não se restringe só ao papel capitalista de ganhar o resultado pela empresa, assim, o papel dele é social porque ele impacta a vida das pessoas, a família dessas pessoas, as próximas das gerações dessas pessoas, a próxima geração de negócios, realmente, assim, é vocacional. Mas digo, isso é só aqui abrindo meu coração. A minha pergunta, Gil, que é uma coisa assim tão difícil de acontecer, ou das pessoas se darem conta que é isso, né? Mas tão simples assim. Só que, sei lá, eu acho que eu tô pensando assim que desde criança a gente não aprende isso, né? Como é que faz para descansar? Vamos Uhum. descansar, né, bem-estar, assim, nem tô falando de ir pra academia, porque falei pra academia, fazer um exercício, porque antes disso eu preciso estar com o corpo descansado para esse exercício fazer bem pra mim, senão ele vai me desgastar mais ainda, né? Como é que faz, assim? Porque eu vejo, por exemplo, às vezes eu digo para as pessoas do meu time, olha, fizemos um projeto, entregamos e tal.
vamos tirar um day off. Aí fica aquela ansiedade do day off. Mas, gente, como é que eu vou tirar um day off? Eu tenho tanta coisa para fazer. O day off vira um estresse a É mais quase ali, que né? é. É. Ou a pessoa se dá conta de que ela só precisa descansar, porque a criatividade dela, né, sei lá, o exercício do ser dela vem de um lugar de descanso, de ócio. E o descanso pode ser várias coisas diferentes para várias pessoas, né? Mas como é que faz? Como é que faz para entender que o que eu preciso é descansar e eu vou e peço isso, eu quero descansar? É difícil responder, né? Porque eu acho que qualquer lugar que eu falar vai ter sempre um elemento que é, a depender de quem está nos ouvindo, que é, tá, mas isso não se aplica na minha realidade. Eu vou Uhum, tentar responder de uma forma que eu acho que daria para ser a premissa básica. Eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, romper o preconceito sobre o descanso. Descanso não é vagabundagem, descanso não é preguiça. Então, se a gente começar por aí, aceitando que descanso é fundamental, é sim. sobrevivência. E aí vamos lembrar de um fenômeno assim, ó, que às vezes eu brinco que as pessoas esquecem. Gente, todo mundo aqui, a gente tá gravando esse podcast, são quase 11 da manhã, o que a gente fez há poucas horas atrás, a gente estava dormindo. Sei que alguém Uhum, virou a noite aqui, né? Mas pela nossa aparência, acontece. acho que não. Por que que a gente dorme? Por que que o nosso corpo chega uma hora que ele apaga? Não é à toa. E não é à toa que você vê hoje muitas pessoas com problemas de saúde associadas à ausência do sono. Então, por que que o Uhum, sono é permitido à noite, né? E aí associou-se que descanso é o dormir, que o resto do dia você precisa estar produtivo. Então, acho que aqui está um lugar uhum, que pode ser comum a todos nós. O descanso é um lugar merecido não só no sono. O descanso é quando você está batendo um papo agradável com uma pessoa, é quando você não está pensando num problema. É quando você tá sem hora para fazer algo, sem compromisso, né? Quando você não gerou nenhum tipo de responsabilidade na sua vida. Então, acho que aqui é um lugar de consciência. E aí, depois, onde eu falo que não dá para a gente sempre generalizar, é que existem muitos fenômenos. Então, por exemplo, como é que você descansa quando você tem um parente doente? Como é que uhum, você descansa quando você tá com uma questão financeira? Como é que você descansa quando você tá criando um filho saindo da fase criança ali virando um adolescente? Então, o descanso ele nunca vai ser pleno. E aí eu brinco que assim, a vida adulta é sobre isso. Eu acho que a gente nunca mais vai ter um descanso a ponto de conseguir ignorar tudo aquilo que nos atravessa. Mas eu acho que a uhum, gente aproveitar o melhor de cada brecha que a gente tem e introduzir pequenos momentos onde a gente realmente consegue se conectar com algo que nos torna, que você falou do ser, né? Que nos alimenta, que nos preenche, eu acho que é um elemento de descanso. Então, vou tentar trazer para minha realidade. Eu sou uma pessoa extremamente ativa. A minha cabeça, ela tá funcionando, mas não é o que me move não é preocupação. É curiosidade. É difícil eu estar uhum, ansiosa. Eu não me reconheço num lugar de ansiedade. Aliás, quando eu fico ansiosa, eu nitidamente reconheço isso e me atrapalha demais. Assim, eu tento sair desse fenômeno toda vez. Mas se deixar, minha cabeça tá produzindo, idealizando, imaginando coisas. Eu sou bastante criativa. Então, eu precisei, ao longo da vida, descobrir o que que fazia a minha cabeça não ficar criativa. Porque tem horas que eu tenho umas ideias e eu falo, tá, mas o que que eu vou fazer com isso? Eu não queria ter pensado sobre isso, né? Então eu fui encontrando recursos opostos ao meu nível de energia. Assim, recentemente eu ganhei, não sei se alguém já viu, chama pintura de cristal. É uma hum, bobeirinha, você pega umas pedrinhas e cola num quadrinho, enfim. E no começo, isso pra mim era só tipo, ai, que bobeira. Agora é um lugar de descanso. Então, depois que eu saio de algumas reuniões, simplesmente um intervalo, eu pego o card lá, pego os cristalzinhos e fico colocando. E exige muita atenção, que é um movimento super preciso. E eu tô aqui, quando eu vejo que passou 15, 20 minutos, eu, nossa, é um descanso. Não preciso uhum, viajar 10 dias. 10 dias é ótimo. Então, eu acho que é isso, Dai, é entender, assim como a felicidade não é algo que você vai ver 100%, são pílulas na sua vida, descanso também é. E aí eu acho que como liderança, só para concluir, faça mais isso que você está fazendo. Eu acho que as pessoas precisam fazer, desde que você dê condições. Por que que o day off vira quase que um ofensor? Então, se meu time está me dando esse indício de que o day off para eles é pior, volta e pergunta assim, ó.
O que que eu posso fazer para que você realmente tenha um day off, off? Uhum, O que que tá te preocupando? Putz, é que a gente tem uma reunião na segunda? E se eu mudar a reunião para quarta? Você consegue ter o day off amanhã? Consigo. Então, talvez tenha alguma coisa que você consiga fazer na rotina que a pessoa fala agora, porque às vezes ela tem uma apresentação para fazer, um material. uhum, Então, eu acho que é também fazer esse lugar de perguntar. Por que que é pesado para você o day off? Por que que você não vai aproveitar isso? E aí eu acho que a gente começa a falar de igual para igual, entender o que que tá. Porque é isso, às vezes a gente não sabe, né? O que que a nossa própria equipe está fazendo. São muitas coisas. A gente está olhando, talvez, de uma forma mais estratégica. Então, acho que Sim, perguntar, entender como é que tá a rotina faz a gente trazer vantagem. E aí as pessoas falam, ah, mas um day off. Gente, todo passo é importante. Qualquer movimento que a gente, enquanto liderança, fizer para trazer o mínimo de sensação de bem-estar na vida das pessoas, a longo prazo muda. Porque você aumenta a consciência sobre a importância daquilo. A pessoa fala: Nossa, Dai, como mudou eu ter parado aquele dia. Eu voltei com muito mais energia, consegui arrumar uma coisa que estava aqui me atrapalhando no trabalho. Eu estava com a concentração muito dividida, estava preocupado e uhum, aproveitei esse dia para resolver um problema pessoal. Tudo bem. Mas imagina se ela não tivesse esse dia, ela ia ter que resolver enquanto ela tá trabalhando, enquanto, né, as coisas também estão exigindo. Então, eu acho que é compreender mesmo todas as esferas e, tipo, liberar espaço e carga mental para permitir que as pessoas sejam, na sua integralidade, o que elas são. Senão, a gente vai voltar, e essa é uma preocupação que eu tenho nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente está num lugar nocivo de trabalho enquanto eles dormem, Clube das 5. A gente voltou para uhum, isso. uhum, Tem que acordar 4 da manhã para academia. E não é porque gosta, porque se gosta, tá tudo bem. Mas é porque ou vai às 4 ou não cabe mais na vida. uhum, exato. E aí é onde eu me preocupo sempre. Eu falo assim, não é possível que você precisa dormir 2 horas à noite para fazer caber tudo. Será que você precisa de todos esses estímulos ao longo do dia? Aí eu acho que é um lugar de autoconhecimento mesmo, de reflexão sobre a sua própria vida, o que você quer fazer com o seu tempo, né, com as suas 24 horas, dada a sua realidade, e usar isso da melhor maneira. Então, acho que aí são escolhas mesmo. Perfeito. muito legal, Vou Gil. deixar esse aqui para as pessoas saírem daqui pensando o que que eu tô Ótimo. fazendo. Perfeito. Gil, queria agradecer, Eu né, que agradeço. imensamente ter aceito o convite da gente para participar. Vai estar no final lá do vídeo, né? No final do áudio do vídeo. Lá nas nossas mídias vai estar os contatos da Gil, para quem quer conhecer um pouco mais da Gil profissional, né? Do negócio da Gil e também, com certeza, né? Da Gil pessoa. Então, por favor, faça as conexões lá, que vai vir muita coisa boa e poder te acompanhar também nas redes sociais. Com certeza vai somar muito para todas as pessoas que estão hoje nos escutando. Então, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter aberto essas horinhas aí na tua agenda para conversar com a gente. Foi um prazer e sai cheia de pensamentos bons e cheia de insights. Obrigada mesmo. É. Gil, obrigada. Teu trabalho é lindo, necessário. Meu desejo aqui é que muitas e muitas pessoas sejam tocadas por ele. Sucesso e obrigada aí de verdade. Somos muito pro programa. Fico feliz, obrigada a vocês pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu sempre digo que se pelo menos uma pessoa falar sobre isso publicamente é uma maneira de mudar a maneira como a gente se relaciona com o assunto. Então, parabéns por terem gerado esse encontro, por aceitarem esse tema. Eu acho que a gente tem que começar assim, ficar esperando uma virada do encantamento da Disney não vai acontecer. Então, que sejam três mulheres conversando e outras pessoas nos ouvindo, lideranças, futuras lideranças. Dá para fazer um trabalho onde a gente não sacrifica a vida. Eu acredito muito nisso. Os nossos pais fizeram isso, os nossos avós fizeram isso. Não é possível que em 2026, com tudo que a gente tem de recurso e de possibilidade, a gente precise prejudicar a nossa sobrevivência. Então, acho que é uma Uhum. reflexão super válida. Parabéns por trazerem isso à tona. E Dar, muito prazer. A gente já é amiga agora, que a gente se encontre, que a gente se reencontre. Faz tempo que eu não vejo a Olga também. Muito obrigada pelo espaço e sucesso para vocês. Obrigada, Gil. E é isso Obrigada. aí, né? Nos escutem, nos vejam aí no Spotify e no YouTube. E até o próximo episódio.